Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Essas são as aulas 27 e 28. Trataremos aqui sobre tipo de seno e cosseno e trataremos sobre algumas implicações a respeito de relações trigonométricas. Definiremos o que é tangente de um arco e o eixo das tangentes do ciclo trigonométrico. Material de anotação, pegue aí sua apostila e vamos à nossa aula. Na aula anterior vimos o que é um arco trigonométrico. Um arco trigonométrico é qualquer arco A de P dessa circunferência com extremidades nos pontos 1 e 0. Como o raio é unitário, o comprimento desse arco também tem o mesmo valor. Então, o arco trigonométrico é uma parte de todo o círculo trigonométrico. Aula 27. Equações do tipo de seno de x igual a k ou cosseno de x igual a k. Nós temos aqui que a equação do tipo seno de x igual a k é para a gente resolver a parte significativa em relação a ele. Exemplo, se cosseno de x é meio, então eu posso observar os intervalos que vai de 0 a 2π, ou seja, vai de 0 a uma volta inteira, tá certo? Passando por π, agora 2π, de 0 a 360, e resolvê-la da seguinte forma. Olhando o eixo das abscissas, nós temos que a imagem para x igual a meio é tanto P1 quanto P4, ou seja, tanto está no primeiro quadrante quanto no quarto quadrante. A gente está falando de cosseno, ok? A gente está falando de cosseno. Se a gente estivesse falando de seno, estaria aqui, ó. Então, nós estaríamos no quadrante 1 e no quadrante 2, ok? Então, eu tenho esses dois valores aqui. Se você relembrar aí rapidinho, cosseno de 60 graus. Então, 60 graus aqui. E aqui, professor, vai ser quanto? Aqui vai ser cosseno de 300. Como assim, professor? Olha, 2π menos 60, 2π mais 60, ok? Nós temos como solução desse valor aqui, ou seja, solução dessa equação, exatamente P1 e P4, ou seja, 60 graus e 300 graus. Tudo aquilo que o professor disse para você é o seguinte, olha aqui, ó. Olha que interessante. Π sobre 3, que é os 60 graus, ok? Ou ainda nós temos a seguinte medida, 5π sobre 3, que é a mesma coisa que 2π menos π sobre 3. Ok? Então a solução da equação ficaria π sobre 3 e 5π sobre 3. Algumas soluções fora do primeiro ciclo, a gente utiliza a mesma ideia, tá bom? Vamos lá, exercício 1, exercício em classe, resolva o que se pede de cada uma das equações a seguir. Seno de x igual a meio. Essa ficou bem simples para a gente. Se é meio, é π sobre 6, é 30 graus, certo? É 30 graus. E eu tenho o correspondente do outro lado aqui, ó. Se aqui é 30, aqui é o que falta para chegar em 180. 180 menos 30, então 150 graus. E aí fica fácil para a gente. O que é 30, professor? É π sobre 6. Então, 180 sobre 6 é 30. A gente sempre vai utilizar a ideia, tá, do π radiano. Ou seja, sempre dá resposta em radianos. E aqui na outra lateral, nós temos 5π sobre 6. Então, vai ser 5 vezes 180 sobre 6, tá certo? Que será o nosso valor exato aqui. Letra B, seno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Já temos esse valor também. Menos raiz de 2 sobre 2, então você vai ter que relembrar aqui, é da parte inferior. Estamos tratando de seno, então o seno é positivo para a parte do quadrante 1 e 2, o quadrante 3 e 4 é negativo. Então, raiz de 2 sobre 2, ó, é 45. Então, você tira aqui, ó, 360 menos 45 dá 315. 180 mais 45 dá 225, certo? Então, tanto 315 como 225. Aqui está a solução. Letra C, seno é igual a zero. Seno é igual a zero, nós temos só duas respostas para isso. Seno será igual a zero quando o seno for zero ou quando for igual a 180 graus. Então, ficou zero ou π.
E por último, cosseno igual a zero. Cosseno igual a zero, ele será zero somente quando estiver no centro também. E cosseno igual a zero, a gente vai observar aqui que é π sobre 2, ou seja, 90 graus, ou 3π sobre 2, que é 270. Então, temos aqui como resposta π sobre 2 ou 3π sobre 2. Letra E última, cosseno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é π sobre 6, ou seja, 30 graus, certo? Então, temos como duas respostas aqui, ó, primeiro quadrante e quarto quadrante. Então, 30 graus aqui, ou 330 graus aqui, que é 11π sobre 6. Então, π sobre 6 ou 11π sobre 6. Vamos à nossa questão de número 2. Aqui nós temos uma equação. 2 cosseno ao quadrado de x mais 5 cosseno de x mais 2 igual a zero no intervalo de 0 a 2π. Então, nós vamos aqui fazer uma organização para resolver essa nossa equação. E vamos falar que cosseno de x é igual a t. Então, se cosseno de x é igual a t, onde tinha o cosseno ao quadrado ali, nós vamos colocar t ao quadrado. Onde tinha apenas cosseno, vamos colocar apenas t. Quando não tinha nada, não vai ter nada, né? O termo dependente. Então, nós temos aqui uma equaçãozinha de segundo grau. 2t ao quadrado mais 5t mais 2. Resolvendo ela por fórmula de Bhaskara, nós temos que t' é menos meio e t duas linhas é menos 2. Então, como o intervalo do ciclo trigonométrico, eu não tenho nenhuma resposta com menos 2, porque eu considero apenas o valor 1, então esse menos 2 não nos interessa, tá? Então não convém como resposta. Utilizaremos apenas que t é igual a menos meio, tá certo? Então se t é cosseno de x, ou seja, se eu falei que cosseno de x é igual a t, nós vamos só substituir aqui. Cosseno de x é igual a menos meio, ou seja, o que é menos meio? Vamos lá, vamos relembrar, né? Menos meio para cosseno é aonde? Deixa eu voltar aqui uma. Ó, menos meio. Meio está bem aqui nesse intervalo, ou seja, está no ponto principal aqui. Aqui, ó. Menos meio está exatamente aqui, ó. Aqui é meio, ou aqui, ó, menos meio. Tá bom? Para cosseno. Para cosseno de x aqui é meio. E o menos meio, professor, está no quadrante 3 e 2 aqui, ó. 3 e 2. Então, menos meio estará nesse quadrante aqui. E o que é aqui meio? Meio aqui é 60 graus. E aqui? Ah, então aqui vai ser 120 graus. Certo? 120 graus. E aqui vai ser 240. Então, 120 e 240 graus. Vamos lá? Então, 120 e o 240 fica fácil para a gente. É só a gente relembrar lá o que é 120. É 2π sobre 3. Então é só você fazer aí, ó. 2 vezes 180, 360. 360 por 3, 120. Bom? Ou 4π sobre 3, que é o 240. Tá bom? 4 vezes 180 dividido por 3. Então a solução é exatamente 2π sobre 3 ou 4π sobre 3. Vamos à nossa aula de número 28, na continuação. Falaremos sobre algumas relações trigonométricas. Relembrando aqui então alguns pontos principais que estão nas nossas relações. Tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa, isso nós já sabemos. Como essa relação só existe para alfa diferente de zero, então nós temos alguns arcos. 9π sobre 2, 7π sobre 2, 5π sobre 2, 3π sobre 2, π sobre 2, né? E agora nós temos a parte negativa, agora vamos ter a parte positiva, tá bom? Então todos os valores que se encontram em K pertencem aos elementos de Z, tal que π sobre 2 mais K vezes π, tá certo? Esse K pode ser substituído por 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ok? Eixo das tangentes, então nós temos que a tangente é essa aqui que passa na lateral, tá bom? E ela é 1 quando a tangente é do grau zero, tá certo? E aí, de repente, quando você vai aumentando ou diminuindo
quantidade de graus aqui, ok? Então, se a tangente está falando dos arcos que estão no terceiro, no segundo ou no quarto quadrante, ela é negativa. Se ela estiver no primeiro ou no terceiro quadrante, ela é positiva. Secante, o que é secante, professor? É 1 sobre cosseno. Cossecante é o que, professor? É 1 sobre seno, é o contrário. Uma é o contrário da outra. Bom? E cotangente é 1 sobre tangente. Tá bom? 1 sobre tangente. Podemos substituir ainda cotangente por cosseno sobre seno. Tá bom? É só o contrário da outra. Se eu voltar aqui, ó. Se tangente é seno sobre cosseno, então cotangente é cosseno sobre seno, ok? Vamos aos nossos exercícios. Sendo um arco a imagem no segundo quadrante, tal que x é igual a 1 sobre 4. Calcule os valores de cosseno de x, tangente de x, cotangente de x, secante de x e cossecante de x. Então ficou simples para a gente. Para a nossa relação fundamental, nós temos então que 1 sobre 4 é o quê? Isso, 1 sobre 4 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, ó, seno, cosseno e 1. Tá? Relação simples da trigonometria. Tá bom? Então, nós temos que cosseno ao quadrado de x é igual a 15 sobre 16. Por quê? Porque tem 1 e eu vou passar esse 1 sobre 16 para o outro lado. Tá bom? Como x é um arco do segundo quadrante, ou seja, x é menos raiz de 15 sobre 4, por causa desse quadrado aqui, né? O quadrado passou em forma de raiz do outro lado aqui. Então, eu tenho o seguinte, que tangente de x é 1 sobre 4. Ó, tangente de x é o que? O seno sobre cosseno, sobre o valor do cosseno. Então, eu tenho que tangente de x é raiz de 15 sobre 15. Cotangente de x é 1 sobre tangente de x. Certo? Então, nós temos o inverso desse valor, ou seja, então nós temos exatamente menos raiz de 15. Secante de x, eu tenho 1 sobre cosseno de x. Como meu cosseno de x é menos raiz de 15 sobre 4, então vai ficar 1 sobre menos raiz de 15 sobre 4, meios inversos aqui, ou seja, meios e extremos. Eu tenho menos 4 sobre raiz de 15, fazendo a radiciação, menos 4 raiz de 15 sobre 15. Cossecante de x, eu tenho 1 sobre seno de x, que é 1 sobre 1 quarto, tá? Fazendo meios extremos também, eu tenho, e tudo isso vai dar 4. Exercício 2. Seja x real tal que o cosseno de x é igual a tangente de x. Ó. Ele indica que a gente quer que o cosseno de x seja igual a tangente de x. Então, qual é o valor do seno de x? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é que o cosseno de x é igual a tangente de x. Se isso é verdade, então cosseno de x é seno de x sobre cosseno de x. Por quê? Porque isso aqui é a tangente de x. Ok? Então, se cosseno ao quadrado de x é igual a seno de x, por quê? Vou fazer uma multiplicação cruzada aqui, ó. Cosseno vezes cosseno vai ficar cosseno ao quadrado. E seno de x vai ficar seno de x aqui na frente. Isso tudo vai dar 1 menos seno ao quadrado de x, que é igual a seno de x. Certo? Então, por quê? Porque cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno de x ao quadrado. Então, só fazendo aqui alguma organização, ou seja, voltando esse seno de x para a parte anterior, eu tenho o seguinte, que seno ao quadrado de x mais seno de x menos 1 é igual a zero. Bom, então, resolvendo essa nossa equação aqui, nós podemos substituir uma letra qualquer aqui, tá certo? Então, eu tenho x ao quadrado mais x menos 1. Então, isso aqui vai ter o seguinte, vai ter duas raízes, né? Tá? Então, eu vou ter, resolvendo essa equaçãozinha aqui, lembre lá da equação anterior que a gente resolveu na aula 27, na aula anterior. Então, nós temos aqui
se eu substituir t, então eu tenho um t ao quadrado, né? T e menos 1. Então, resolve por Bhaskara, nós encontramos duas respostas. Certo? Nós encontramos que menos 1 mais raiz de 5, ou menos 1 menos raiz de 5. Tudo sobre 2. Como o intervalo de seno vai de menos 1 a 1, tá certo? De menos 1 a 1, então eu não posso ter o valor de menos raiz de 5 aqui. Porque se eu fizer raiz de 5, vai dar aproximadamente 1,8. E 1,8 com menos 1 vai dar 2,8, então vai dar um valor maior. 2,8 dividido para raiz de 5 vai dar mais que 2, né? Vai dar 2,3 mais ou menos. Então 2,3 com menos 1 vai dar 3,3, dividido por 2 vai dar 1,5. Somado mais 1, ou seja, esse valor de 1,5 deu maior do que o intervalo de 1. Então o valor negativo não nos interessa. Vamos trabalhar apenas com o valor positivo aqui da raiz de 5. Então o valor é exatamente menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. E aqui tem uma outra organização, ou seja, ele só colocou a raiz de 5 no lado anterior aqui. Então as orientações aqui para você fazer as tarefas mínimas e tarefas complementares, não se esqueçam. Obrigado e até uma próxima aula.